Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e hoje nós temos mais um vídeo da série Tudo sobre Orbitais Moleculares. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o diagrama de orbitais moleculares de moléculas poliatômicas. Entendo como moléculas poliatômicas moléculas com mais de 2 átomos. Mas especificamente no vídeo de hoje vamos falar apenas de moléculas triatômicas lineares. E por que essa restrição? Porque, diferentemente das moléculas diatômicas, sejam homonucleares ou heteronucleares, o diagrama de orbital molecular para moléculas polinucleares é muito complicado de ser feito na mão, vamos dizer assim. A forma mais simples de se fazer isso é utilizando um programa quântico computacional, como o MOPAC, como o Gaussian. Esse programa vai nos fornecer a energia de cada orbital e, portanto, nós teremos o diagrama de orbitais moleculares, bem como o seu contorno. Para fazer um diagrama desses na mão é muito complicado. É necessário que tenhamos um mínimo de conhecimento, por exemplo, a respeito de simetria e teoria de grupo. Isso é importante, primeiro porque uma molécula que apresente simetria possui um diagrama de orbitais moleculares mais simples de ser resolvido. E além disso, a função de onda da molécula como um todo obedece às restrições do grupo de simetria da molécula. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar aqui a nossa molécula de trabalho, o BeH2. Essa é uma molécula triatômica linear. Essa molécula apresenta um centro de inversão. E uma consequência disso é que, como a molécula apresenta um centro de inversão, os seus orbitais ou serão simétricos a esse centro de inversão, ou serão antissimétricos a esse centro de inversão. Portanto, receberão o índice G ou U. Vamos pegar aqui um exemplo. Esse é um orbital molecular para esta molécula. Nota que ele tem densidade sobre o hidrogênio, sobre os dois hidrogênios, aliás, e sobre o átomo de berílio. Isso daqui é um único orbital molecular. Como característica do orbital molecular, ele está deslocalizado por toda a molécula. Então, nós temos densidade sobre todos os átomos. Esse orbital apresenta um centro de inversão. O centro de inversão é coincidente com o átomo de berílio. E, portanto, toda essa densidade representada com a cor azul, quando atravessa o centro de inversão, é rebatida no outro lado. É a mesma coisa do lado esquerdo com o lado direito. Isso significa que esse é um orbital simétrico em relação ao centro de inversão. E por isso ele recebe o símbolo G. O G de Gerard significa simétrico em relação a esse centro de inversão. Por outro lado, nós temos um outro orbital, que é esse daqui, também tem densidade sobre toda a molécula. Entretanto, ele é antissimétrico em relação ao centro de inversão. O lado direito é igual ao lado esquerdo, porém apresentam sinais opostos. De um lado é verde e do outro é azul. Se nós pegarmos, por exemplo, essa densidade, atravessarmos o centro de inversão e rebatermos do outro lado, vai ficar verde em cima de azul, azul em cima de verde, embora o formato seja o mesmo. Nesse caso, a molécula recebe o índice U porque é assimétrica ou antissimétrica em relação ao centro de inversão. Então, essa é uma informação importante que a gente precisa. Uma vez conhecendo o grupo de ponto da molécula, a simetria da molécula, os orbitais moleculares obedecerão às restrições desse grupo de ponto. Se a molécula, por exemplo, tiver um centro de inversão, todos os seus orbitais ou serão G ou serão U, ou seja, ou serão simétricos ou antissimétricos em relação ao centro de inversão. Uma das formas que nós temos, então, para resolver o diagrama de orbital molecular da molécula de BeH2 e da maioria das moléculas poliatômicas é utilizarmos o chamado método dos fragmentos. O que significa isso? Vamos primeiro olhar aqui para o berílio e definir os orbitais de base, os orbitais atômicos que nós iremos utilizar. Vamos usar o orbital 1s2, o 2s2, e vamos utilizar também o orbital 2p, que no caso do berílio é vazio, mas vamos considerar esses orbitais. Levando em conta que os orbitais 2p estão distribuídos ao longo dos eixos cartesianos. Então eu vou ter o 2px, o 2py e o 2pz. O eixo de ligação, por convenção, é o eixo z. Isso significa que o orbital 2pz ele está apontando para os átomos de hidrogênio, estão apontando para os eixos de ligação, enquanto que o orbital 2px e 2py não. Esse é, portanto, o conjunto base, o conjunto de orbitais atômicos
que servirão de base para a construção dos orbitais moleculares da molécula de BeH2. Esses são os do berílio, e no caso do hidrogênio nós não temos muita opção, é apenas o orbital 1s. Vamos chamar aqui de hidrogênio A e hidrogênio B. Esses são, portanto, os orbitais atômicos do berílio, que servirão de base para construir os orbitais moleculares da molécula de BeH2. No caso do hidrogênio, nós não temos muitas opções. Só vai ser o orbital 1s, nós temos aqui o hidrogênio A e o hidrogênio B. Como que funciona o método dos fragmentos? Primeiro de tudo, é para simplificar o nosso diagrama. Porque se a gente for pensar bem, em uma molécula diatômica, nós representamos do lado esquerdo os orbitais de um átomo e do lado direito os orbitais do outro átomo. Em uma molécula triatômica, como é que vai ser? Um orbital tridimensional? Teremos 3 átomos com seus orbitais atômicos interagindo? E se a molécula tiver 4 átomos, tiver 5 átomos? Na verdade, o diagrama de orbital molecular, nós só representamos 2 lados, vamos dizer assim. Um conjunto de orbitais interagindo com outro conjunto de orbitais. Então, para isso, para que eu tenha sempre apenas 2 conjuntos de orbitais, eu tenho que utilizar o método dos fragmentos. E aí, para garantir que a função de onda global mantenha o seu centro de inversão, a restrição do centro de inversão, nós vamos pegar a molécula de BeH2 e vamos dividi-la em 2 fragmentos. Quais são os fragmentos aqui? Os mais adequados. Vamos separar o berílio como sendo um fragmento e os 2 hidrogênios como sendo outro fragmento. E a partir daí, os orbitais moleculares serão formados pela combinação dos orbitais atômicos do berílio e dos orbitais formados pelo grupo de 2 hidrogênios. No caso do berílio, os orbitais de base foram já apresentados, o berílio 1s e 2s, e além disso nós temos o 2pz, 2px e 2py. No caso dos 2 hidrogênios, nós não vamos considerar os orbitais individuais. Nós vamos considerar a combinação linear desses orbitais. Nós vamos então utilizar como primeiro orbital base o Φ+, que nós vimos na primeira aula de orbitais moleculares, que vai ser o 1s do hidrogênio A e 1s do hidrogênio B, cada um contribuindo igualmente. Nesse caso, nós temos a função ligante, temos o sinal positivo aqui, e nós temos também o Φ-, que vai ser a função antiligante com o sinal negativo. Essas 2 funções de onda, que já vêm da combinação linear dos orbitais atômicos dos hidrogênios, serão o nosso conjunto base para formar o orbital molecular da molécula de BeH2. Ficou claro? É como se eu pegasse, por exemplo, os 2 hidrogênios, interagisse um com os outros, formasse agora 2 orbitais moleculares, o ligante e o antiligante, e esses 2 orbitais moleculares irão interagir com os orbitais atômicos do berílio. É assim que funciona, então, o método dos fragmentos. O fato de eu utilizar a combinação linear dos átomos de hidrogênio para construir os orbitais moleculares é importantíssimo, porque assim eu garanto que a molécula vai ter densidade eletrônica à direita e à esquerda do centro de inversão. Uma dessas funções é simétrica em relação ao centro de inversão, é o Φ+. A outra é antissimétrica, e isso garante o centro de inversão para os orbitais moleculares. Além disso, tem que chamar a atenção a um detalhe importante. Quando a gente forma a molécula de H2, nós temos o Φ+ e o Φ- com energias diferentes. O ligante e o antiligante apresentam energias diferentes. Aqui não. Aqui, como os hidrogênios estão muito separados, os orbitais atômicos não terão interação. A consequência disso vai ser que o Φ+ e o Φ- serão degenerados. Eles têm formatos diferentes, porém a mesma energia. Vamos olhar um pouco para o contorno desses orbitais. Bom, primeiro, vamos olhar aqui para o Φ+. O Φ+ é a combinação linear ligante. Então, esse orbital ele vai ter densidade sobre o hidrogênio e sobre o outro, com a mesma amplitude. Aqui é um orbital completamente simétrico. O lado direito é igual ao lado esquerdo. Esse orbital tem densidade ao longo do eixo de ligação. Então, ele vai formar um orbital molecular do tipo sigma e σg, porque ele tem densidade igual de um lado e do outro. Agora, o Φ-, por ser um orbital de natureza antiligante, nós temos a densidade com um sinal diferente do lado direito e do lado esquerdo.
São simétricas, porém com sinais diferentes. Esse orbital também vai ser um orbital do tipo sigma, porém um orbital do tipo sigma U, porque ele vai ter densidade ao longo do eixo de ligação, entretanto será antissimétrico. O berílio, por outro lado, nós podemos separar no berílio 1s, o orbital 1s, ele é esférico e, portanto, vai ser um orbital do tipo σg. Ele tem densidade ao longo do eixo de ligação, é simétrico dos dois lados. Temos o berílio 2s, que tem o mesmo formato do 1s, porém vai ser um orbital maior, e ele também tem simetria do tipo σg. No caso dos orbitais p, nós precisamos prestar atenção. Embora os orbitais p sejam degenerados, quando o berílio está isolado, o orbital 2pz ele é diferente. Como nós consideramos o eixo internuclear como sendo o eixo z, o orbital 2pz ele tem densidade ao longo do eixo internuclear. E, portanto, ele vai formar um orbital do tipo sigma, porém sigma U. Aliás, qualquer orbital p tem simetria do tipo U. Ele é antissimétrico em relação ao centro de inversão. Então, aqui nós temos o pz, aqui nós temos o px, que é só pegar esse orbital e olhar de frente, ele é idêntico, só mudei a orientação. O px e o py não estão sobre o eixo internuclear e, portanto, eles não têm simetria do tipo sigma. A simetria, nesse caso, vai ser uma simetria do tipo π e πu, porque ambos são antissimétricos em relação ao centro de inversão. Então, aqui nós vemos o contorno de todos os orbitais, e uma vez que nós temos, então, uma ideia da simetria dos orbitais atômicos, nós podemos, então, montar os orbitais moleculares. Lembrando que um critério muito importante para a formação dos orbitais moleculares, na verdade dois, é que os orbitais têm de possuir a mesma simetria. E isso facilita muito a nossa vida. Significa que, por exemplo, o orbital do tipo σg, ele não vai interagir com o orbital do tipo πu. Assim como o orbital do tipo σu não vai interagir com o orbital do tipo σg. Nós teremos interação entre o σg e o σg, e o σu e o σu. Isso, então, já permite com que a gente separe os pares de orbitais que irão interagir. Em moléculas que não têm simetria, essa avaliação é muito mais difícil. O fato de ter simetria permite com que a gente restrinja as nossas combinações. Mas para moléculas assimétricas, isso não é possível. Nesse caso, eu vou ter que utilizar apenas o segundo critério, que é ter energias similares. Aqui eu também preciso utilizar esse critério, mas quando a molécula não tem simetria, só me resta esse segundo critério. Tendo isso em mente, então podemos montar o diagrama de orbitais moleculares para a molécula de BeH2. Vamos colocar aqui um eixo de energia e vamos começar a nossa discussão com o orbital 1s do berílio. O orbital 2s, os três orbitais p, e do lado direito vamos considerar as combinações lineares, o Φ+, o Φ- para o fragmento H2. Lembrando que, devido à distância, eles são degenerados. Vamos começar então a combinação para formar os orbitais moleculares. No caso do berílio 1s, a diferença de energia dele em relação ao berílio 2s é muito grande. Esse orbital tem seus elétrons muito próximos do núcleo e, portanto, eles não vão interagir para formar orbitais moleculares. Na verdade, ele até pode interagir, porém a contribuição vai ser muito baixa, de forma que a gente pode considerar esse orbital na molécula de BH2 como sendo um orbital não ligante. Ele permanece com a mesma energia do orbital atômico, e ele tem exatamente esse formato. Percebam que é um orbital do tipo S centrado no berílio, com nenhuma contribuição, ou praticamente nenhuma contribuição, dos átomos de hidrogênio. Então esse é o primeiro orbital, e ele tem caráter típico do berílio 1s, é um orbital praticamente não ligante. Agora vamos começar as combinações. Aqui nós temos um berílio 2s que tem simetria σg. Do lado do hidrogênio, o orbital que tem simetria σg é o Φ+. Então esses dois orbitais vão se combinar para formar um orbital sigma ligante. E qual vai ser o formato desse orbital? Percebam que eu tenho densidade sobre o hidrogênio, sobre o outro e sobre o berílio. E como a combinação é ligante, os três átomos têm densidades na mesma fase, com o mesmo sinal. Esse orbital, portanto, ele vai ter densidade sobre toda a molécula de BeH2.
Percebam, é o único orbital que está sobre toda a molécula. E assim como tem uma combinação ligante, eu vou ter uma combinação antiligante. Qual vai ser o formato dessa combinação antiligante? Lembre-se que na combinação antiligante nós mudamos o sinal de um dos fragmentos. Vamos mudar, por exemplo, o sinal do Φ+. Imagine agora que aqui o sinal é negativo e, portanto, essas densidades são azuis. O orbital formado vai ser, então, uma densidade azul sobre o hidrogênio, uma densidade verde sobre o berílio e outra densidade azul sobre o hidrogênio. Terá, então, esse formato com duas regiões nodais. Aqui nós temos, entre o hidrogênio A e o berílio, uma região nodal. Aqui nós temos densidade eletrônica nula, densidade eletrônica zero. E entre o berílio e o hidrogênio B, nós temos outro plano nodal. Esse é um orbital do tipo sigma, ele tem densidade ao longo do eixo internuclear, ele é simétrico, ele é σg, porém nós temos duas regiões nodais, o que lhe confere um caráter antiligante. Esse é, portanto, o orbital formado entre o berílio 2s e a função Φ+. Nós temos também a combinação entre o berílio 2pz, que tem simetria σu, e a função Φ-, que também tem simetria σu. Aqui nós vamos formar um orbital sigma, porém um pouco diferente. No caso do formato do orbital ligante, nós podemos imaginar que o orbital do berílio, do lado esquerdo, vai ter densidade azul. E do lado esquerdo, a função Φ- também tem densidade azul. Então, aí nós teremos uma combinação ligante. O próprio berílio forma um plano nodal. Então, aqui nós teremos um nó. E do lado direito, ele vai ter densidade verde, que se combina com a densidade verde do Φ-. O orbital formado aqui, então, tem essa característica. Densidade eletrônica entre o berílio e o hidrogênio com sinal, densidade entre o berílio e o outro hidrogênio com outro sinal e um plano nodal em cima do berílio, separando essas duas densidades. Ele apresenta a simetria do tipo sigma, porém, nesse caso, ele é antissimétrico em relação ao centro de inversão. E assim como eu tenho um orbital σu, eu também vou ter um orbital σu antiligante. E aí eu vou ter que mudar o sinal. Imagine, por exemplo, que eu vá mudar o sinal da função σu. Aqui nós temos um berílio com densidade azul do lado de um hidrogênio com densidade verde. E aqui nós vamos ter o berílio com seu orbital P com densidade verde do lado de um hidrogênio com densidade azul. Troquei o sinal aqui, então a parte azul virou verde, a verde virou azul. O orbital, portanto, vai ter esta forma. Nós temos três planos nodais. Esse plano nodal central é próprio do berílio. E aqui nós temos o seu orbital com densidade azul, do lado do hidrogênio com densidade verde. Aqui nós temos outro plano nodal. E aqui o lobo verde do orbital 2pz do berílio, do lado do hidrogênio com densidade azul, então o terceiro plano nodal. Um orbital de simetria sigma também, σu, porque ele é antissimétrico em relação ao centro de inversão, e esse agora tem três planos nodais. Quanto maior for o número de planos nodais que um orbital tem, maior vai ser a sua energia. Esse daqui tem 0 planos nodais, então é o de menor energia. Esse daqui tem um plano nodal, então uma energia maior. Esse daqui tem 2, a energia maior ainda. Esse daqui 3, com uma energia muito maior. Restam, nesse caso, os orbitais 2px e 2py. Ambos têm simetria πu, só que do lado do hidrogênio, nenhum deles tem essa simetria. Então, esses orbitais serão orbitais não ligantes. Eles terão o mesmo caráter, as mesmas características e a mesma energia dos orbitais atômicos isolados. Nesse caso, são orbitais do tipo P, porém na molécula de PeH2. Então, aqui nós temos o que seria o orbital Py na molécula de BH2. Notem que o contorno é um pouco diferente, mas isso aqui é claramente um orbital do tipo P. E esse, então, é o diagrama da molécula de BH2. Um diagrama um pouco mais complicado do que nós vimos até agora, porém possível de ser montado desde que a gente conheça a simetria. Falta, nesse caso, fazer distribuição eletrônica. Nós temos 2 elétrons aqui no berílio 1s, 2 elétrons no berílio 2s. Nós vamos ter um elétron no orbital Φ+, um elétron no orbital Φ-, um total, portanto, de 6 elétrons. Vamos colocar 2 aqui, que tem caráter tipicamente não ligante do berílio 1s. Vamos colocar 2 aqui no orbital σg e 2 no orbital σu. E percebam que essa molécula tem todos os seus elétrons
em orbitais com alto caráter ligante. Notem que esse orbital aqui ele não é completamente ligante, porém, ele tem um caráter mais ligante do que os outros. Entenderam como que a gente faz o diagrama de orbital molecular de uma molécula poliatômica? Não é fácil. Na mão, a gente vai fazer para moléculas triatômicas, lineares, talvez angulares, mas é algo bem complicado de ser feito. Isso fica muito mais a cargo de um programa computacional. Eu espero, entretanto, que vocês tenham entendido o conceito, que vocês tenham compreendido como isso funciona. A necessidade dos orbitais terem a mesma simetria e energias similares para formar os orbitais moleculares. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, voltem o vídeo, revejam passo a passo, porque de fato o assunto é bem complexo. Se vocês gostaram do vídeo, então por favor compartilhem suas redes sociais, deixe o seu like e principalmente, se for novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal no Universidade da Química. Também faça uma visita ao nosso site no universidadedaquimica.com.br. Agradeço a atenção de vocês até agora e até a próxima do Universidade da Química.